Olá pessoal, será que a intuição é um tipo de conhecimento filosófico? Vamos conferir? Para começar a nossa conversa, precisamos iniciar sobre o ato de conhecer. Nós conhecemos, nós como sujeitos cognoscentes, conhecemos os objetos que são cognoscíveis, ou seja, podem ser conhecidos. Este ato de conhecer, ele se dá por diversas maneiras, onde eu utilizo a minha inteligência, onde eu utilizo a minha razão para conhecer o objeto. Mas o que nós vamos falar neste vídeo é sobre um tipo de conhecimento chamado intuitivo. A intuição, ela não precisa de nenhum intermediário para eu poder conhecê-la. Simplesmente ela vem até a mim e eu passo a ter o produto deste conhecimento, ou seja, o produto do conhecimento, que é o resultado do ato de conhecer. Como que eu vou acumulando os saberes. Eu tanto acumulo os saberes por aquilo que eu aprendi da minha cultura, seja a minha língua, o tipo de gastronomia, tipo de roupa, tipo de comportamentos morais que nós temos dentro da sociedade, e tem certos outros tipos de conhecimento que são os intuitivos, que vêm até a mim de uma maneira imediata e que eu não preciso de nenhum tipo de intermédio, como por exemplo a filosofia. A própria palavra intuição, ela corresponde a um conhecimento que é imediato, que eu não preciso de ninguém me explicando, por isso ela também é inexprimível. Se eu pegar o dicionário para perceber o significado da palavra intuição, eu vou ver uma faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Quando vem à minha mente alguma intuição, eu sempre dou um pouco de crédito, ou às vezes muito crédito, para aquilo que eu estou intuindo naquele momento. Eu não sei porquê, eu não posso explicar o porquê, por isso mesmo se chama intuição. Em filosofia, a intuição é uma forma de conhecimento direta, clara e imediata, que é capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou até mesmo a realidade concreta. Então este é o conceito de intuição dentro da própria filosofia. Então a intuição, eu tenho alguns tipos de intuição, como por exemplo a intuição empírica. Intuição empírica, a própria palavra me expressa que é uma intuição que eu tenho através de experiência, ou através dos meus sentidos. Os meus sentidos me demonstram esse tipo de intuição. Como, por exemplo, alguém está passando um café, não precisa de ninguém me explicar que tem alguém passando um café. Pelos meus sentidos, eu sei que está acontecendo agora, passando um café. Eu chego em determinado ambiente, o ambiente está muito quente ou muito frio, está muito calor na cidade, eu entro dentro da sala de aula, a sala de aula está gelada. Não preciso de ninguém me explicar que é o ar-condicionado, eu já senti isso imediatamente. Então eu tive a sensação do frio, a sensação do calor. Se tem alguém tocando um violão, um violino ou outro instrumento, eu imediatamente, através dos meus sentidos, eu posso captar. Se eu tomo um café, o café ele está amargo, o café está doce. Se eu for tomar um refrigerante, o refrigerante está sem gás. Imediatamente esse tipo de conhecimento que vem à minha mente é um conhecimento intuitivo. Esse conhecimento também pode ser psicológico, no momento em que eu vou tentar expressar as percepções que eu tenho das minhas próprias emoções. Dentro da intuição empírica, eu também posso falar de um tipo de intuição chamada psicológica, no momento em que eu posso experimentar algumas emoções que eu estou sentindo, ou de alegria, ou emoção de raiva, ou a intensidade de amor. Mas aí eu brinco sempre com os meus alunos, o que que você faz quando alguém chega para você e diz eu te amo? Nós ficamos com as mãos atadas, se não for a nossa intenção a fazer com que a gente acredite no que a pessoa está dizendo, nós não sabemos se isso é verdade ou não. Não tem como medir, mensurar se a pessoa que está falando que nos ama verdadeiramente, ou se é uma palavra vazia, ou se tem algum tipo de emoção ali. Mas será a nossa intuição que nos revelará se isso está de acordo ou não. Eu vou sentindo isso. Como, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos que eu gosto muito deles. E aí eles falam assim, professor, você está sendo muito falso com a gente.
Ou eles falam isso da boca para fora, ou é a própria intuição deles que revela realmente é falsidade, eu não gosto de vocês. Ou eu gosto de vocês e vocês estão sendo enganados pela própria intuição. Isso também pode acontecer. Outra maneira de poder falar sobre a intuição é a intuição que tem o artista. Eu lembro de uma aula que eu participei onde o professor disse, por exemplo, que Michelangelo, quando ele passou perto de uma pedra, e aí ele ouviu aquela pedra gritar para ele, faça-me Davi, e Michelangelo esculpiu aquela pedra e trouxe para nós a estátua, a escultura de Davi. Bom, eu não sou um artista, então eu jamais ouviria uma pedra falar. Não que as pedras falem, mas a intuição do artista ao observar aquela pedra e perceber na pedra a possibilidade de ser uma obra de arte está especificamente no artista, vem imediatamente a ele. Ele não fica pensando dia após dia, calculando o que ele vai fazer com aquilo ali. De repente ele acessa uma dimensão fora daqui, metafisicamente falando, e ele traz para o nosso mundo sensível esta estátua, esta escultura que nós ficamos... esta estátua, esta escultura que nós tanto admiramos. O sábio também utiliza um tipo de intuição, como por exemplo na própria medicina, quando nós não temos diagnósticos para alguns tratamentos, o médico passa a ter algum tipo de intuição de que tal medicamento poderia ser utilizado neste tratamento. Ele vai experimentar um tipo de tratamento em um diagnóstico que ainda não tinha sido feito por outro médico. Isso pode trazer, então, o resultado de uma grande cura, ou isso pode não dar certo e fazer com que o médico continue tendo outros tipos de intuições para poder alcançar aquilo que ele espera, que é o resultado, a cura do seu paciente. Temos também um tipo de intuição que é uma intuição intelectual, que capta diretamente a essência do objeto. Neste exemplo de intuição intelectual, podemos citar René Descartes, quando ele conseguiu captar a essência do objeto, ou seja, do cogito, pensando, eu duvido de todas as coisas, mas tem alguma coisa que eu não posso duvidar, que é que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, eu estou pensando. Logo eu encontro a primeira verdade, então, para René Descartes, que é o cogito, o eu penso. E se eu penso, logo existo. Então, o eu pensante considerou tratar-se de uma primeira verdade que não podia ser provada. Mas eu também, apesar de não poder ser provada, não poderia ser duvidada. Foi com base nessa intuição primeira, a existência do eu, que o filósofo construiu então a sua teoria. Então, como a gente pôde perceber, a intuição ela é um conjunto de inúmeros sentidos. Além de tudo isso que eu expliquei aqui, nós poderíamos continuar falando de outros tipos de intuição, como por exemplo, se a gente coloca no YouTube assim, a palavra intuição, aparece muitos sites de misticismo, as pessoas falando assim, como ter intuição, como descobrir a nossa intuição. Isso também é um tipo de intuição. Quando eu coloco a palavra intuição na sala de aula, imediatamente os alunos falam assim, intuição é aquele pressentimento que eu tenho de algo que vai acontecer? Pode ser também uma intuição de um presságio de algo que está prestes a acontecer. Nada me garante que aquilo vai acontecer, mas eu experimentei esta informação e aí eu vou decidir o que eu faço com esta informação. Por exemplo, eu estou caminhando tarde da noite na rua, na calçada em que eu estou, lá na frente tem alguém parado e de repente eu desconfio desta pessoa. A minha intuição vai me dizer, Thiago, muda para outra calçada. Não tem explicação. Eu posso pensar, nossa, será que eu estou fazendo um julgamento de que a pessoa vai me assaltar, vai me roubar ou alguma coisa vai acontecer? Eu vou enfrentar, eu vou continuar mostrando que eu sou corajoso e passar adiante, ou eu vou confiar na minha intuição e mudar de calçada? Bom, são tipos de presságios que vêm, nós não podemos explicar, por isso a intuição é inexprimível, ela é imediata, mas ela é um tipo de conhecimento também filosófico, como nós apresentamos até agora e como nós citamos, pelo menos, a presença de René Descartes dentro da filosofia. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar do tipo de conhecimento discursivo.